Tá. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal? Então olha só. E chegou a perto aqui? Já tá gravando. Então vamos lá. Bom, então assim, gente, ó. Quando a gente fala de Enem, tá? A primeira coisa que a gente tem que observar é para que serve o Enem. Tá? O Enem ele tem um caráter classificatório, né? A gente tem que, ele serve para a gente ingressar, né, nas mais diversas universidades do país, né? Não é para passar na URGS, né, pessoal? É para passar em muitas universidades. Então ela é uma prova, gente, com um caráter muito grande, muito amplo e que vai ser realizada, pessoal, do Oiapoque ao Chuí. O que significa isso? Tudo que é tipo de aluno que tu imaginar, a gente vai fazer essa prova, tá? Então, se a gente parar para pensar, a matemática, ela me possibilita, em função disso, e como a gente sabe bem que as pessoas não estão bem preparadas, né? Isso é uma coisa que a gente sabe disso, né? Nós talvez estejamos bem preparados, mas nem todo mundo está, né? Então, a média é muito baixa nessa prova. A gente sabe que a média é baixa. É notável isso. Por que se nota isso? Porque é só tu pensar. Pô, tu passa de 1000 pontos. Se tu passa de 1000 pontos, gente, é porque obviamente a média é baixa. Claro que depende do desvio padrão também. Mas independente disso, para passar de 1000, gente, tá louco. A gente com 30 acertos, assim, normalmente, a gente já tá beirando os 800 e já não passou de 800. Entendeu? Então 30 acertos. O que é 30 acertos? Puxa, a cada 3 questões, a gente acerta 2. Tudo bem? A cada 3 questões, a gente acerta 2. Então a gente pode errar uma a cada 3. Então tem a ver também, esse tipo de coisa, gente, com a gente se organizar para fazer a prova, né? Então tem que me organizar. Quando eu tenho isso na minha cabeça que a cada 3 eu posso errar uma, puxa, ela é cheia de questões simples. Então a gente vai ganhando com isso uma coisa chamada confiança, né? Então se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue alcançar o que a gente precisa, né? Então o que eu fiz? Eu montei, gente, um projeto pequenininho, curtinho, mas bem efetivo. Que é assim, ó, eu vou passeando pelas mais diversas áreas da matemática. Então, por exemplo, hoje no Enem 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte de porcentagem, a parte de proporção, um pouquinho de estatística. Então, só para a gente ter um panorama assim, desse estilo de questões. A nossa parte Enem 2, a gente vai trabalhar com a parte de geometria. Então, como é que se enxerga, né? Como é que eu posso visualizar aquela situação? Porque tem muita coisa prática no Enem. Então, enxergar as coisas, né, depende de como eu treino enxergar. Não é só, né? Eu sei o que é uma pirâmide, eu sei o que é um prisma. Sim, tudo bem, tu sabe. Mas você tem que ver como é que tu pode enxergar essa figura olhando por outros lados, né? Por outros aspectos. Ter uma visão de cima, olhando pelo lado. Então tem muita cobrança de desenho mesmo, né? De entender de desenho. Então tudo tem uma preparaçãozinha. A gente tem que ver que quando a gente pensa em Enem, ela é diferente da URGS, né? Porque a URGS é uma prova toda ela objetiva, assim, né? O raio já vai te avisando exatamente o que ele quer. O Enem começa com uma outra característica, né? Tem um texto. Aí muitas vezes aquele texto nem é necessário ler. Eu não preciso ler aquele texto. Eu posso ler a pergunta e, se necessário for, eu vou para o texto. Nem sempre eu vou precisar ir para o texto, né? E as pessoas às vezes se atiram a ler aquilo com calma, ler de novo. Mas para quê? Entendeu? Aí tem informações ali que nem servem para nada. Então tudo é o saber fazer. Tá? Saber fazer é o que no final vai fazer diferença. O meu inimigo número 1 em Enem não é a prova, não é a matemática. É sempre o tempo. Porque são 45 questões. É um monte. É bastante, gente. E aí 45 eu tenho que ver que eu tenho que manter o foco nas 45. E é difícil isso, né? Num dado momento a gente se distrai com alguma coisa, sabe, não enxerga, que tem que dividir. Então é difícil manter o tempo inteiro, né, nas 45 questões, aquela qualidade de resolução, né? Mas conforme a gente vai ganhando tempo, vai sendo mais objetivo, sabe? A gente vai andando, a gente vai longe. Beleza? Então olha só, nós vamos começar devagarinho, tá? Então olha só. Essa primeira questão aqui, ó. Quer ver? Quantas questões a gente tem de matemática básica normalmente no Enem? Não é
que tem, né? É normalmente, né, pessoal? Porque a gente não tem como precisar, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos, né? Mas aqui a gente tem 1/3 da prova no mínimo. Ah, isso aí é bastante, gente. Tá louco? Olha aqui, ó. Por exemplo, essa questãozinha é uma questão simples, mas bem simples, e que para resolver ela, tu tem que entender de uma coisa que é assim, ó, um pouquinho de porcentagem só. Não precisa saber muito. Se tiver uma noção, já faz. Olha aqui pra mim. Eu preciso ler o que tá aqui ou não? Leio ou não? Não, para com isso. Não leio isso. Eu leio primeiro isso aqui, ó. Porque quando eu for ler a pergunta, o que vai acontecer? Ela já vai delinear o que eu estou precisando procurar. Entendeu? Então muda bastante. Tu ganha velocidade até na tua leitura aqui, ó. Então o que eu faço? No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão, respectivamente. Óbvio que eu não entendi, mas eu sei que ele está querendo a carga, entendeu? Então a minha leitura também tem a ver, agora, com o entendimento do que eu estou procurando. Aí ele diz assim, ó, uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. Então a gente tem 12 toneladas para distribuir, tranquilo? Vou continuar a minha leitura. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte. Eu nem vou continuar a leitura. Eu sei que 50%, gente, é a metade. Sim, 60% é um pouquinho mais que a metade. Tudo bem até aqui? Com isso, eu não continuo a leitura, ó. Eu venho para cá. Gente, isso aqui, ó, não é um pouco mais que a metade, uma vez que a metade é 6. Concorda comigo? Não. Inclusive é menos. Concorda comigo? Então não pode, ó. Tá fora. Aqui, tá fora. Tudo bem? Aqui, tá fora. Então, quando a gente só faz uma análise, a gente consegue até eliminar algumas alternativazinhas e vai sempre ser pontual na minha resolução. Agora, eu preciso que seja um pouco mais que a metade, que é 60%. Então, aqui não tem 60%, gente. Aqui é muito mais que a metade, sim. Logo, a resposta, certamente, é a letra C. Tudo bem? Eu nem conta fiz, ó. Tá, mas eu quero fazer porque eu sou jovem. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Como é que se calcula 60% de alguma coisa? Ó? 60% de 12. Só isso. Então, calcular um percentual, gente, é sempre só multiplicar. Aí tu vai lá, ó, 0, simplifiquei. Aqui ficou 72, que dividir por 10 significa fazer a vírgula, andar uma casa, ó. Então, 7,2 toneladas. Tu não precisa achar as outras, né, quanto vai nos outros pontos de sustento. Não precisa nada disso. Ali já acabou o exercício. Então, vocês têm que entender, gente, que a resolução ela pode demorar dependendo da tua forma de lidar com ela. Entendeu? A gente tem, em média, 3 minutos por questão. O cara não leva 3 minutos para fazer a maioria. É porque em alguns momentos a gente tranca e demora demais. Ó. Então a gente tem que saber que naqueles momentos tem, pô, tô vendo que não tá dando. Então deixa, depois tu volta. Então não fica perdendo tempo desnecessário, gente. Na leitura que assim é de dar uma pincelada, assim, tu tem que sentir se tu vai demorar ou não, gente. Isso me faz ir adiante, voltar. Porque se eu conseguir chegar até o final da prova, é uma maravilha. Porque o finalzinho da prova, às vezes, são questões facílimas, que eu não posso errar. Às vezes as pessoas erram as questões do final porque não chegaram lá. Não é porque não sabem matemática, entendeu? Então, uma das coisas que eu preciso me acostumar é procurar sempre chegar ao final. Se eu chegar ao final, eu provavelmente vou fazer todas as fáceis, né? E se eu fizer todas as fáceis, já estou bem. Já está uma nota maravilhosa, pessoal. Se eu a isso associar algumas médias e mais umas difíceis, nem se fala, gente. Então, certamente eu vou bem. Não é talvez eu vá bem, não. Tu vai bem. Em matemática tu vai bem. O resto eu não sei. Tá? Mas o importante é a gente entender isso. Então, essa questãozinha, ela era simples. Olha ali, ó. A resposta era a letra C. E a gente conseguia fazer ela na largada. Tudo bem? Em 1 minuto. Sobrou quanto? 2 minutinhos. Tudo bem? Então, esses 2 minutos eu vou jogar numa outra questão lá na frente. Então tudo é um jogo, né, gente? Se vocês souberem jogar esse jogo, vocês vão ver.
né? Tem que se acostumar com isso. Próxima questão, não trancou. Olha aqui. Essa próxima questão, pessoal, é uma questão sobre vazão. Aí a pessoa pensa, pô, mas vazão é uma questão de volume. De volume. O que é vazão, gente? Volume por tempo, sim. Mas aqui é de vazão, mas tem um outro caráter, uma outra característica. Aqui adianta alguma coisa, pessoal, eu leio isso aqui? Óbvio, né? Olha aqui, ó. Não diz não, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Óbvio, olha aqui, ó. Tá cheio de informação essa porcaria assim. Olha aqui, ó. Não, mas tudo bem. Mas independente disso, eu sei que eu vou ter que ler. Mas independente disso, eu leio sempre a pergunta, gente. São técnicas que, se eu usar, eu vou me dar bem. Tudo bem? Ontem, à noite, gente, eu peguei o último Enem e fui ler de novo. Tá? Eu não fui resolver, fui ler. Então eu fiz esse mesmo movimento que eu estou fazendo com vocês aqui, eu fiz naquela prova. Eu fui vendo ali, mas aqui só um pouquinho, ó. Tu vê como é isso mesmo, aqui, ó. Lendo a pergunta, já sei exatamente onde é que eu vou procurar essas informações no texto, né? Então, ela é muito clara nisso, gente. Saber resolver é diferente de saber matemática, tá? Então, olha aqui, ó. Qual é o tempo mínimo? Tá, ele quer o tempo. Tudo bem? Não. Já comecei sabendo o que eu estou procurando, ó. Qual é o tempo para que todos passem pelas catracas? Maravilha. Estou atrás do tempo. Tempo até já veio aqui, ó. Tudo bem? Uma leitura rápida, estou vendo que o tempo está aqui, ó. Então, agora eu vou delinear minha resolução. O show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas para o portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show, que todos passaram pelos portões. Tá, tudo bem, já entendi. Então o que ele quer fazer? Ele quer ver quanto tempo eu vou desafogar todo mundo ali dentro, tudo bem ou não? Eu vou te dizer, gente, eu não ia para um show em que eu levasse 6 horas e 15 minutos para sair, entendeu ou não? É uma questão de lógica, olha aqui, ó, nem pensar, tá louco? Olha aqui, ó, 6 horas, melhorou. Não melhorou, olha aqui, ó, se nem pensar, olha aqui, ó, nem pensar. Por mais que eu não entenda de matemática, pessoal, eu tenho alguma noção de vida, né? Não é? Eu não iria num show assim, concorda comigo? Tá, então o que eu vou fazer agora? Bom, eu sei que a resposta, por lógica, é A ou B. Agora eu vou ter que fazer, não tem saída, né, pessoal? Mas olha só, quer ver como eu não vou até o final? É isso que eu estou tentando demonstrar. Então não precisa sempre ir até o final. Tu pode parar antes, quer ver? O show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Então, são 45 mil pessoas. Quantos portões são? 5 portões, ó. Se eu dividir por 5, eu tenho 9 mil pessoas passando em cada portão. Tudo bem? Aí o que acontece, pessoal? São 4 catracas em cada portão. Vou dividir por 4. Olha ali, ó. Isso aqui dá 2.250 pessoas passando em cada catraca. Tudo bem ou não? Agora o que eu faço, gente? Cada pessoa dessas vai levar o quê? 2 segundos. Bom, vezes 2 segundos, isso aqui vai dar 4.500 segundos. Agora não precisa mais continuar. Eu já resolvi o exercício. Por que eu já resolvi? Ora, gente, eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu olhar ali para cima, eu vou constatar o quê? Vai ser um pouco mais que 1 hora. Concorda comigo ou não? Muito longe desses 5 horas, 6. Tá louco? Tá aqui, ó. Tá um pouquinho mais de 1 hora. A resposta é a letra B. Tá ali, ó. Eu nem fui até o final, ó. É isso que é saber fazer prova, entendeu, pessoal? A gente tem que ser ágil quando precisa ser ágil, né? Precisa aqui, eu vou precisar me deter mais nessa resolução. Tudo bem? Mas quando eu posso ser ágil, eu tenho que ser ágil. Entende ou não? Mas eu sou muito insegura. Eu preciso muito obter esse valor, porque eu vou me sentir muito bem. Não, senhor. Pessoal, não é assim que funciona. Chegou perto, tá bom, ali vai embora. Eu preciso chegar até o final. Tudo bem? E eu vou chegar até o final se eu tiver cuidados especiais, tipo esse que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, olha só. Vou adiante. Está no escrito aí. Olha aqui. Essa aqui, nossa, professor, essa tá horrível. Olha ali, ó. Não tá. Quer ver, ó? Já vi com um olhar rápido, tá? Rasteiro, ó.
Porcentagem, legal. 2000, tá cheio de informação essa porcaria, tá ou não tá? Eu vou precisar ler isso. Tá, mas antes de ler, o que eu vou fazer? Vou ler a pergunta, né? Ela vai me mostrar até onde eu tenho que ir. Então diz assim, ó, com base nessas informações, pode-se estimar que o número de fumantes desse grupo de 2.000 pessoas é aproximadamente, ele quer saber o número de fumantes. Tudo bem? É isso que eu estou procurando, tá? O número de fumantes. Então lá vou eu, ó. O tabagismo, o vício do fumo, é responsável por uma grande quantidade de doenças e mortes prematuras na atualidade. O Instituto Nacional do Câncer divulgou que 90% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão e 80% dos casos diagnosticados de enfisema pulmonar estão associados ao consumo de tabaco. Bem entendido até aqui? Sim ou não? Então o que ele me diz? Ah, pô, professor, mas eu me confundi com esses percentuais. Não, então sublinha, ó. 90% dos casos de câncer de pulmão e 80% dos casos de enfisema. Tudo bem? Sublinha só o que precisa. Tudo bem? Aí eu vou seguir. Paralelamente, foram mostrados os resultados de uma pesquisa com um grupo de 2.000 pessoas com doenças de pulmão, das quais 1.500 são de câncer e 500 são casos diagnosticados de enfisema. O que eu tenho que fazer aqui? Me ajuda? Eu tenho que calcular, olha para cima, 90% de 1.500 e 80% de quanto? De 500. Tudo bem? Sim ou não? Só isso. Eu sei calcular 90% ou não? Sei ou não sei? Tá, mas eu te faço uma pergunta. 10% não é melhor de calcular? Sim. O que é calcular 10% de alguma coisa? 10%, pessoal, é só fazer a vírgula numa casa. Tudo bem? Não. Então, se eu tenho 1.500 e se a vírgula numa casa, eu tenho quanto? 150. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Então eu tenho 150, sim? Se eu tirar 150 ali, pessoal, o que vai acontecer? Eu tenho? Tirou de 1.500. Se eu tirar 150, eu tenho quanto? Quanto? 1.350. Tudo bem ou não? Guardei. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu calculo o quê? 500, 80% de 500. Sim? Eu vou tirar quanto? Não entendi. 20%. O que é 20% disso? 100. Então eu tenho quanto? 500. Eu tiro. Tirei 150, eu tiro 100. Tudo bem até aqui? O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho 400. Tudo bem ou não? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não precisa continuar. Tu tá entendendo como demora um minutinho só para fazer a maioria? Sim ou não? É um minuto. Esses de percentual, pessoal, são todos práticos. É mais fácil lidar com 90% ou com 10%? 10%. Tudo bem? 20% eu posso pensar assim, ó. Eu faço a vírgula numa casa, tudo bem? E aí eu multiplico por 2, 100. Então esse 10%, assim, é uma coisa que tem que ser ágil para fazer, né? Então são coisas que a gente tem que saber fazer. Olha aqui, ó. Vamos adiante. Olha essa aqui. Só olha essa aqui, ó. Olha pro quadro, pessoal. Olha pro quadro. Olha a velocidade da resolução. Leio? Leio ou não? Olha, vou ter que ler. Eu já vi que eu vou ter que ler. Olha aqui, ó. Eu vou ter que ler. Eu não tenho escapatória. Mas antes de ler, pessoal, eu venho pra cá, ó. Cadê a pergunta? Tá aqui, ó. Ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto indicado na nota dos clientes fosse multiplicado por... Não entendi. Agora viu, não? Normal não tem entendido, pessoal. Mas eu entendi que tem erro nessa porcaria. Tem ou não tem? É que ela quer multiplicar por alguma coisa, né? Então o que eu vou ter que fazer? Em quase todo o Brasil, existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e paga o valor correspondente. Tudo bem.
registrado na nota pela balança. Tudo bem, é por quilo, tá? Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era 12,80. Esse é o preço do quilo, 12,80. Tudo bem? Aí diz assim, ó, certa vez a funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor de 18,20 e só percebeu o erro algum tempo depois, quando vários clientes já estavam almoçando. Ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto indicado na nota dos clientes fosse multiplicado por. Ela quer corrigir o erro. Sim? Então o que tem que acontecer, pessoal? Presta atenção. Eu tenho 18,20, tudo bem ou não? Que é o que está marcando ali. Tudo bem? Eu quero que dê quanto, pessoal? Eu quero que dê, me ajuda? 12,80. E a pergunta do exercício é por quem eu tenho que multiplicar? Uma questão simples de equação. Sim ou não? Sim. E aí como é? Oi. Se dá para buscar a D e a E? Ah, sim, né? A D e a E dá para riscar ou não? Dá, né? Porque se eu multiplicar por 1 fica igual. Se eu multiplicar por um número maior que 1, não vou estar pagando mais, não vou estar aumentando, sim, não. Então, realmente, a D e a E estão fora, ó. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Bora, pessoal, passar isso aqui para cá dividindo, e aí começa um momento todo meu, ó. 12,80 divididos por 18,20. O que eu vou fazer agora? Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Sai fora, sim. Sai fora, sim. E a conta é essa aí, ó. 128 por 182. Tudo bem? Aí eu começo, ó. Divide por 2 ficou 64. Divide por 2 ficou 91. Tudo bem? Dá pra fazer mais alguma coisa? Não. Acho que não. Vou ter que dividir. Tudo bem? Aí tu pode até começar a se mexer. Quer ver, ó? A ideia é 64 divididos por 91. Talvez não precise nem até o final. Quer ver, ó? 0, bota aqui. E aí? 6 vezes 9? 6 vezes 9? 54. Se eu botar 7, vai dar ou não? Vai dar 7 ou não? 7 vezes 9, 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 9? 63. Deu, olha ali, ó. 0, 7, deita isso. Tá ali já, ó. Você nem continuar? Tudo bem? Tudo bem ou não? Ah, mas eu preciso muito. Não precisa. Tá, pessoal? Para aqui a conta, não precisa continuar. A gente tem que saber esse ponto de parar, assim, não querer, sabe? Tem gente que vai até, vou até a quinta casa, sabe? Assim, capaz, gente, olha ali, ó. Aqui já tem duas casinhas, o único que tem 7 é esse aqui e acabou o exercício. Deu pra entender a praticidade da prova, assim? Sai pra agora, pessoal, sai pra prova agora. É a última Enem. Ali, ó. Aqui, ó. Vem comigo. Essa aqui é maravilhosa. Quer ver, ó? Olha só o que vai acontecer, gente, nessa aqui. Essa aqui entra em ação uma coisa que nem todo mundo se dá conta, que é ser organizado, tá? Nós vamos ter a mania de fazer de qualquer jeito as questões, não pode, tá? Então isso aqui vai mostrar para vocês o que é um cara organizado, o que ele ganha em termos de tempo, quer ver, ó? O que eu faço primeiro? Pergunta. Concorda comigo ou não? O que eu pergunto, ó? Os técnicos do Instituto concluíram que, se confirmado o resultado da pesquisa, não entendi nada, concorda comigo ou não? Não tem problema nenhum. Mas ele quer saber o que os caras concluíram com relação a essa pesquisa. Aí diz assim, ó, antes de uma eleição para prefeito, certo instituto realizou uma pesquisa em que foi consultado um número significativo de eleitores. Nem falaram quantos são. Tudo bem ou não? Não deve ser necessário. Aí diz assim, ó, de eleitores, dos quais 36% responderam que queriam votar no candidato X. Então o que eu faço? Ó? O candidato X, ele teve 36% de intenção de voto. Bota lá, 36%. Aí diz assim, ó, que mais? No candidato Y foram 33%. Y, 33%. Muito bom. E para fechar, o candidato Z, 31%. Maravilha. Quem é que ganhou aqui nessa pesquisa? Isso. O X. Tudo bem? Aí diz assim, ó.
A margem de erro estimada para cada um desses valores é de 3% para mais ou para menos. Tudo bem? Para mais ou para menos. Aí diz assim, ó, o que eu posso concluir com essa informação, né? Então, o que eu faria? Se eu botar 3% para mais, pessoal, a gente tem o quê? 39%. E aqui, me ajuda? Me ajuda? 33%. Muito bom. O que acontece aqui? 3% para cima vai a 36%. E 3% para baixo eu tenho quanto? 30%. Tudo bem? Aqui assim, ó. Se eu botar 3% para cima vai a 34%. E 3% para baixo está indo a 28%. Tudo bem. Me organizei. Tudo bem? Isso é organização. Agora eu vou lá. Vou ler as alternativas. Quer ver? Ó? O que diz a letra A? Apenas o candidato X poderia vencer e, nesse caso, teria 39% do total de votos. É verdade ou não? É verdade ou não? Por que não? Porque se tivesse um erro de 3%, ali, ó, empataria X e Y. Concorda comigo ou não? Se tivesse 3% para baixo, a margem dele, sim? Tudo bem? Não. Sim. Então isso é uma coisa que não é bem assim para afirmar. Apenas os candidatos X e Y teriam chances de vencer. É verdade? Sim, porque o Z poderia chegar aos 34. Concorda comigo ou não com aquela margem de erro, sim? Não é bem assim também. O candidato Y poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre X. É verdade ou não? Não, né? Ele venceria no máximo com uma margem de 3%, não 5%. Sim? Bom, o que diz a letra D? O candidato Z poderia vencer com uma diferença de no máximo 1%. O que tu acha? Não é verdade? Se todo mundo tivesse 3% para baixo e o Z 3% para cima, ele não venceria com uma margem de 1%? Sim ou não? Venceria, né? Aí a resposta. O candidato Z poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre o candidato Y. Não é verdade. Concorda? Não era fácil? Foi fácil. Mas foi fácil para quem? Para quem montou aquele diagramazinho ali para enxergar, né? 3% para cima, 3%. Ele foi analisando o problema. Aí fica fácil de resolver. Uma coisa que eu digo sempre, gente, é que a matemática, se nós formos pessoas organizadas, faz uma baita uma diferença. As pessoas fazem de qualquer jeito a prova, rabiscando. Não! O tempo que eu ganho me organizando ali, gente, é um tempo que me garante minha resolução. Se eu for um cara caprichoso. Tá? Se eu fizer de qualquer jeito, não vai dar certo. Vambora. Essa aqui é boa, essa é bem boa, quer ver? Ó, diz assim. Leio? Leio? Não, tá? Detalhe. Isso tem a ver com o conhecimento de estatística, gente. Olha aqui, ó. Sempre que eu tiver uma tabela, a informação está aqui. Aqui tem a informaçãozinha. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu leio a pergunta e, na ampla maioria das vezes, eu dificilmente vou precisar vir para cá. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente... Puxa vida, pessoal, lá vou eu. O que eu vou fazer? 1 kWh custa 40 centavos. Tudo bem? Tá, então agora eu vou pensar. O que ele está dizendo para mim? Aqui eu vou ter que aumentar. Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar bem. Olha, vai bem? Então vamos lá. O que eu sei sobre quilowatt-hora? 40 centavos o quilowatt-hora. Então olha o que ele diz. 1,5 é a potência. O tempo que eu vou usar é de 8 horas. Tudo bem ou não? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Multiplicar. Aquilo ali é o número de horas. Esse é o quilowatt. Quilowatt-hora não é quilowatt vezes hora? Sim. Então o que a gente tem que fazer aqui? Multiplicar. Tudo bem? E depois, cada um a gente vai multiplicar por quanto? 0,40. Precisa ir até o final ou não? Vai ver que não. Quer ver, ó?
Se eu fizer 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 0,5 é 4, porque é metade, isso aqui já deu 12, tudo bem? Aqui tem 12. Depois, 3,3 vezes 1 terço de hora vai dar 1,1. 1,1 vezes 0,4, 1,1 vezes 0,4 dá 0,44. Olha aqui, ó. Mais 0,44. Vai botando, olha aqui, ó. 0,2 vezes 10 é 2, vezes 0,4 fica 0,8. Tudo bem? Tudo bem, eu disse? Sim? O que mais? Me ajuda? 0,35 vezes 10 dá 3,5, vezes 0,4 dá 1,4. 1,4. Tudo bem? Aí aqui eu tenho 0,6 vezes 10 dá quanto? 0,6 vezes 10? Dá 0,60. Vezes 0,4 fica 0,24. Que horror, pessoal. Olha aqui, ó. Ah, mas os valores não favoreceram. É verdade. Tudo bem? Aí o que eu sei? Que eu tenho que fazer o que ali? Soma tudo. Multiplicar por 30. Multiplicar por 30. Posso diminuir? Se eu somar aqui vai dar quanto isso, pessoal? Isso aqui vai dar... isso aqui vai dar 1 e pouco, né? 1 e pouco aqui vai dar 2... Dá 1 mais 2 dá 3, dá 15, mais ou menos 15, tudo bem? Mais ou menos uns 15 aí por aí, tá? Então olha só, mais ou menos dá uns 15. Eu fiz nas Kochowskis, tá pessoal? Agora olha aqui, ó. Vou diminuir. O que ele vai dizer pra mim, ó? Que isso aí eu gasto por dia. Vezes 30. O que vai dar isso aqui? Quanto? 230, letra aí. Fácil ou difícil? Chato. A palavra é essa, chato. Tudo bem? Mas a gente consegue. Aqui, ó, tudo tem a ver com a organização. Olha lá, ó. Trancou, pessoal. Agora. Não, senhora, que tá. Tu não tirou todos os. Ah, é. Tirei um sim. Não tirei. Olha aqui, ó. Esse aqui, vocês lembram ou não? De ter visto isso esse ano? Aí vocês passaram pela prova. Não querem mais lembrar, é isso? Faz parte do passado, é isso aí? Tá, então olha só. Pessoal, olha aqui, ó. Um pátio de grandes dimensões vai ser revestido por pastilhas quadradas, brancas e pretas, tudo bem? Segundo o padrão representado ao lado, abaixo aqui no caso, tá pessoal? Olha só o que ele diz. Que vai ser repetido em toda a extensão do pátio. As pastilhas de cor branca custam R$8 por metro quadrado. E as de cor preta, R$10. Tudo bem? Por metro quadrado. O custo por metro quadrado do revestimento será de... Ora, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui, hein? Gente, é só olhar. O que eu vou ter que fazer, hein? Me ajuda. Gente, é só contar. É mais fácil contar os pretos ou os brancos? Eu também achei, pessoal. Sinceramente, eu achei. Né? Mas antes eu faço assim, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. São 20, né? Sim? 20 numa linha. Quantas linhas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 200. Não são 200? Tá, então o que eu faço? São 200. Agora desses 200 eu vou ver quantos pretos são, que é mais fácil. Sim? Quantos? Aqui tem 4. Aqui tem 4. Puxa vida, eu acho que é 4. Sim, não é 4? Sim ou não? 10 vezes 4? 40. Então a gente tem 40 pretos. Olha como é só organizar. E tem 160 brancos. Bem entendido aqui? E agora o que eu faço? Gente, o que eu faço? Como assim multiplica? Não posso só multiplicar. O que eu tenho que fazer? Por 10, 160 por 8. Como? 40 vezes 10. 40 vezes 10. 8, 8 são 2.
40 vezes 10, ó, 40 vezes 10. Por que 40 vezes 10? Ah, Que é, Mas é um metro quadrado. é 1 metro quadrado, pessoal. Sim ou não? Tá, só que aí que tá. O que ele tá falando sobre isso aqui, ó? Dá uma olhada de novo no texto. O pátio de grandes dimensões vai ser revestido por pastilhas quadradas, brancas e pretas, segundo o padrão representado ao lado, que vai ser repetido em toda essa... Tudo bem ou não? Ele está te dizendo uma coisa, pessoal, só um que entende mesmo matemática sabe o que fazer. Olha aqui, ó. Ele está me dizendo que 40 das 200 certamente serão... Que cor, pessoal? Pretas. E que 160 das 200 serão... brancas. Gente, ele está me dando uma porcentagem. 40 em 200 é a mesma coisa que 20%. Então 20% são pretas. Tudo bem? E que, me ajuda? 160 em 200, se aqui tem 20%, só pode ter 80% são brancas. Tudo bem até aqui? Nossa, A relação é 1/5. mas isso não é um metro quadrado. Tipo, Eu também entendi. Isso aqui é o padrão. Tá. Então no metro quadrado vai ser isso. 20% do metro quadrado está ali. 80% do metro quadrado está aqui. É o padrão. Não sei se... Pessoal, isso aqui eu não sei a medida. Eu não sei a medida de quadradinho. Eu não sei nada. Mas eu sei que sempre 20% do valor vai vir das pretas e que 80% é branco. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Tá, então o que eu tenho que fazer aqui agora? Me ajuda. Multiplicar 20% por... Aí que tá. O que vai acontecer aqui, ó? 20% de 8 é quanto? 20% de R$8. Mais, me ajuda? 80% de R$10. O que vai acontecer aqui no final? A gente tem 0, 0, 0, 0, deu R$8 ali já. Sim? Aqui assim deu 0, 0, 16, 1,6. Resposta? Então, não existe. Tá com a caixa. 60, mas não Ah, eu troquei? Branco com preta ali. Eu troquei branco com preta? É 20% Ah, de desculpa. 10. Então é 20% de 10, isso. E aqui? De 8, desculpa. Troquei as bolotas, pessoal. Legal. Então a gente tem quanto aqui? 0, 0 aqui dá R$2. E aqui deu 6,40. 2 é 8,40. Essa é a resposta. Tudo bem? Fácil ou difícil? Agora, concordam comigo que é fácil confundir, pessoal, a gente imaginar que isso aqui, mas quantos desses eu vou ter para fechar o metro, né? A gente começa a pensar coisas que não importam, entendeu? Porque quando ele falou que é padrão, padrão é padrão. Então, sempre que eu encontrar 200 pastilhazinhas, o que acontece? Eu vou ter 40 de um tipo, 160 do outro. Então, o percentual é que é sempre o mesmo. Entendeu? Isso não varia. Isso que é fácil confundir, né? A cada metro quadrado isso vai acontecer. Ah, mas e se eu botar 10 dessas aqui no metro quadrado? Não tem problema nenhum. Vai continuar sendo 20% de uma cor e 80% da outra. Deu bem? Sim. Isso aí já caiu várias vezes, pessoal, coisas do tipo assim pra gente entender, tá? Pra gente buscar esse padrão de resolução. Isso aqui é bem importante, gente. Bem importante mesmo. Tá? Vamos lá. DJ? A DJ sou eu. Não, eu faço. Deu um olhinho ali, ó. Então vamos lá. Próxima. Essa questão, pessoal, é uma questão de... Me ajuda? Estatística. Tudo bem? O que você quer estatística? Sim, tem gráfico, né, pessoal? Tem gráfico, tem tabela e estatística. Tá? Então eu vou lá. Leio? Leio ou não? Não, né? Vou pra cá de... Não, mas cadê a pergunta? Tudo bem? Está aqui, pessoal. Leio porque está aqui a pergunta. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente... isso aqui é um pegatão, pessoal. Nossa, dá pra ver os ratos assim, se botando aqui assim, né? Tu não tem ideia, pessoal. Isso aqui é uma barbada de resolver, mas se eu não prestar atenção, eu vou pro saco.
Pensa antes de responder. Pensa com calma, pessoal. Lá vou eu. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo realizada com os jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente. O que a pessoa faz? Bom, gente, são 112 jogadores. Não é verdade? Sim, esses são todos. Todos são os nossos 100%. Até aí nada demais. Tudo bem? Agora, olha só. Onde é que está o ensino médio ali, pessoal? Onde é que está o ensino médio? Incompleto, mas Não. Ensino médio. Onde é que está o médio? Quanto é que tem aqui? 54. Sim ou não? Só que se o cara, a maioria vai pegar os 54. Mas eu não posso pegar os 54 só. Por quê? Claro. Porque se o cara tem o superior incompleto, ele certamente já concluiu o ensino médio. Sim ou não? Sim ou não? Mas você sabe, né, pessoal? Então o que acontece, ó. Mas o que tem de gente que você bota naquele 54, eles não têm ideia. Isso que a média é o que é, gente. Que às vezes a gente se bota nas coisas, entendeu? Não, ai, que legal, tá aqui, bem certinho, aqui, ó. Olha certinho, faz assim, pessoal. Tem que cuidar, ó. A vida não é essa aí. Olha aqui. Eu não pago a gente enxergar, talvez não estou enxergando, não. Agora sim, olha ali, pessoal, aqui, ó. Olha que barbada, olha ali, ó. É uma barbada, minha gente. Tá dada a questão. Olha aí. O que eu tenho que fazer? 54 mais 14. Quantos jogadores concluíram, tem o ensino médio completo? 68 por... Não, 68, né? 68 por X. Agora pensa, antes de eu continuar, tá? Olha as respostas, pessoal. Pode ser a letra A? Não, tá fora. Letra B? Não, nem pensar. A letra C? Metade seria quanto? Metade seria 56. Sim ou não? Aquilo ali é mais, concorda comigo ou não? Mais que a metade. O que eu vou ter que fazer aqui? Posso pensar em calcular. Olha aqui, quer ver? Ó? Lá vou eu. 112x é igual a 68, 1, 2, tudo bem? Eu quero ser ágil, ó. Vou dividir por 2 tudo, vai ficar 56x é igual a 3400, vou dividir por 2 de novo, adoro isso, pessoal. Vou dividir por 2 de novo, se eu dividir por 2 fica 28 vezes x é igual a 1700, tudo bem ou não? Nossa, dá por 2 de novo, olha que sonho, pessoal. Na verdade dá por 4, tá, pessoal? Mas vamos devagarinho porque vocês são jovens, olha aqui, ó. Por 14 vezes x é igual a 850, que mais, pessoal? Dá para dividir por 2, dá, legal, fica 7 vezes x é quanto? Tem 425. Agora é só fazer, ó. Se aqui fosse 420, dividir por 7 fica quanto? 60, sim ou não? Então é um pouquinho mais que 60, sim? Mas é bem pouquinho, concorda comigo ou não? Que aqui é um pocão, concorda comigo ou não? É um pouquinho. Tudo bem? Dinamarca, para quem não entendeu ainda, não? Pouquinho, tá, pessoal? Pocão é 8, olha lá. Não, até aqui não arredondei nada, pessoal. Eu vou arredondar. Sim, na divisão. Isso. Tudo bem até aqui? Não. Mais ou menos? Muito difícil? Acho que não, né? Então não são questões boas. Desse ano também, essa aqui. Olha como não estava tão ruim a prova assim, pessoal. Né? Estava tão ruim. Agora, vocês concordam comigo, pessoal, que se eu for uma pessoa assim, nervosa, agitada, eu pego 54, sim ou não? Pego. Se eu não estiver focado mesmo, pessoal, eu pego 54. Que inclusive está escrito médio, ó. Olha ali, ó. Tudo que eu quero tá ali, ó. O cara vai lá e já pega direto. Mas sempre tem que analisar bem, que a estatística, gente, é uma área que trabalha justamente com o tratamento da informação, entendeu? Então a informação está tratada ali, né? Então eu tenho que ler com atenção para não me passar nas informações, para não deixar escapar alguma coisa. Essa aqui é maravilhosa, pessoal. Essa é linda. Quer ver, ó? Leio
Não, porque eu vi que tem pergunta aqui. Sim ou não, pessoal? Ah, então eu vou ler a pergunta. Esse desempenho mostra que nesse dia a meta estabelecida foi atingida. Tudo bem, pessoal? Tudo bem ou não? Maravilha, atingiu a meta. Já entendi. Aí diz assim, uma cooperativa de radiotáxis tem como meta atender em no máximo 15 minutos a pelo menos 95% das chamadas que recebe. Tudo bem? Então, 15 minutos, 95%. Tudo bem ou não? Aí ele diz assim, ó, o controle dessa meta é feito ininterruptamente por um funcionário que utiliza um equipamento de rádio para monitoramento. A cada 100 chamadas, ele registra um número, olha lá, ó, um número acumulado de chamadas que não foram atendidas em 15 minutos. Ao final de um dia, a cooperativa apresentou o seguinte desempenho. Dá uma olhada lá, ó. O que aconteceu, pessoal? O que eu faço aqui? Eu tenho que atingir quanto? 5% tem que ser tipo, não vai ser atendido. Isso. Se 95% tem que atender, quantas não tem que atender? 5%. 5 em cada 100. Tudo bem? Não? 5 em cada 100. Aqui foram 6 em cada 100. Nas primeiras 100 chamadas ele alcançou ou não? Não, né? Porque ele atendeu 94%. 6% ele não atendeu. Já é sobre 100, tá, gente? Tudo bem? Tudo bem? Não. Essa é a ideia, tá? Então aqui eu tenho que ter sempre assim, ó. A cada 100 tem que ter 5 aqui embaixo, tudo bem? Então, a cada 100 aqui tem 5 aqui embaixo? Não, tem mais que 5. Sim ou não? Sim. Tudo bem? Tem 5,5, né? São 11. Tá? Aqui assim eu tenho quanto? É só dividir por 3 aqui, fica 100. Se eu dividir por 3 aqui, vai dar mais que 5. Sim ou não? Sim. Não serve. Aqui, ó, eu tenho que dividir por quanto? Por 4. Aqui eu tenho que dividir por 4 também. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Se eu dividir por 4 ali, vai dar mais que 5 ou não? Sim. Vai, né? Aqui, pessoal, puxa, agora me prejudicaram. Olha aqui, ó. Tem que fazer a divisão. Tudo bem? Vou ver o que aconteceu. Tudo bem ou não? Tudo bem ou não, gente? Calma, pessoal. Meu Deus do céu. Sim, se até agora não apareceu, entendeu ou não? Eu já entendi isso. Ai, não, mas eu vou fazer só para garantir. Eu sou jovem, olha ali. É verdade. A pessoa vai ser no final. Concorda comigo ou não? Fácil ou difícil? Fácil. Mas olha só o que eu fiz. Tu reparou ou não? O que eu fiz no comecinho, gente? Eu me dei conta que a cada 100 eu tenho que ter quanto? 5. Então, a partir de agora, pessoal, mesmo que não tivesse... Aqui tem 100, tá legal, né? Aqui não tem 100, mas se eu dividir por 2, eu tenho 100. Tem ou não tem? Então, eu divido por 2 aqui também, ó. Isso aí chama-se proporção, sim. A gente vai calculando proporcionalmente. Bem ruim? Não. Não? Toca, DJ. Aí, DJ sou eu. Ah, essa é linda, pessoal. Ah, essa aí é maravilhosa. Ah, olha o tamanho da questão. Ah, mas está grande. É porque eu aumentei as letras, pessoal. Olha o tamanho do texto aqui, ó. Isso aí, quando tem neném, é um presente, né? Que são aqueles textos enormes. Quando eu encontro isso aqui, puxa, que alegria que eu tô, olha aqui, ó. Mas eu vou errar igual, quer ver? Olha aqui, ó. Assim, o rendimento dado em porcentagem em massa do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio pura de... O que eu faço aqui? Gente, a cada 1 tonelada eu tenho 1,5 quilogramas. Aqui é o percentual, né? O que eu tenho que fazer? Gente, pensa, o que é 1 tonelada? O que é 1 tonelada? É 1000 quilos, né? 1 tonelada, pessoal, são 1000 quilogramas. Tudo bem ou não? 1 tonelada é 1000. Sim? Tá, então agora olha que legal. Se 1 tonelada é 1000, vamos fazer assim, ó. 1000 é quanto? 100%. Pode ser? Somente se sentir bem, é isso? Agora eu tenho 1,5 que vai ser, me ajuda? X. Tudo bem?
Se ele quer saber o percentual, pode fazer assim. Ou pode dividir direto, né? Sim? Mas vamos fazer, nós somos jovens, olha aqui, pessoal. Então eu vou fazer aqui, ó. Multipliquei cruzado, vai ficar. Isso aqui vai ficar 1000 vezes x é igual a 150. 0, 0. E aí? X é igual a 0,15. 0,15 por 100. Tudo bem ou não, pessoal? Tudo bem ou não? Né? Tem que saber aproveitar. Próximo passo. E aqui? Tabela. O que é isso aí? O que é isso aí, pessoal? Estatística, tudo bem? Então agora vamos lá. O que eu vou fazer? O procedimento de perda rápida de peso é comum entre atletas dos esportes de combate. Legal. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg peso-pena foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Tudo bem? Aí a pergunta é: após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram que os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Tudo bem? Então olha lá, a primeira luta foi entre os atletas. Vou aumentar, tá? Pra gente enxergar bem ali, gente. Olha lá, me ajuda. Ali. Na primeira pesagem, o cara teve 78, 80, tudo bem? Não. Agora, olha para esse cara aqui, ó. Tudo bem? Olha para esse cidadão, olha para esse cidadão, olha para esse cidadão. Onde é que a gente vê a regularidade? No desvio padrão. Eu não preciso fazer a média de novo, pessoal. Eu já disse a média para mim aqui, ó. Mas não tem garantia. Olha aqui, ó. Pessoal, é só olhar o desvio padrão. Ali, ó. Então, onde é que está o cara mais regular? Não. O mais regular é aquele onde o desvio padrão é menor. Onde é que é o mais irregular? O maior desvio padrão. Quem é o cara que teve o menor desvio padrão? É o 3. O 3 vai enfrentar quem? O menos regular. Sim ou não? Quem é o menos regular ali? 2. 3 enfrenta o 2. E o que aconteceu? Obviamente, o 1 vai enfrentar o 4. Bem claro? A regularidade estatística a gente mede pelo desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, mais regular. Tudo bem ou não? Quanto maior o desvio padrão, mais irregular. O que é bom para nós em termos de vestibular, pessoal? Que o desvio padrão seja o quê? Menor. Porque quanto menor o desvio padrão, significa que as pessoas ficaram mais próximas da média. Então, quanto mais distante eu for da média, melhor. Porque eu vou pegar mais desvios. E os desvios padrão, quando eu vou pegando desvio padrão, pessoal, vai aumentando a minha nota. Quanto mais desvios eu pegar, maior vai ser a minha nota. Tudo bem? Por exemplo, se eu fizer uma... aqui, ó. Vamos supor que o desvio padrão seja 100. Tudo bem? E que a média seja, por exemplo, pessoal, 12 acertos, né? A cada desvio padrão eu ganho 100, sim? Tá, então a média deu 12. E o desvio padrão, eu vou supor para ti, pessoal, que seja 3. Tudo bem? O que significa isso? Significa que se eu tiver 12, eu tenho 500 pontos. Tudo bem? Agora, pensa assim, ó. Se eu tiver 15 acertos, o que aconteceu? Eu peguei um desvio padrão. Aquele desvio padrão que eu peguei vai fazer o quê? Vai me dar 100 pontos. Tudo bem? Então a minha média com 15 acertos passou a ser 600. Se eu fizer 18 acertos, o que aconteceu? Peguei 2 desvios. A cada desvio eu vou ganhando 100. Agora eu tenho 700 de média. Tudo bem? Se eu agora fizesse 21 acertos, olha que maravilha.
800 pontos. Tudo bem? Por isso que no comecinho eu falei sobre o Enem, né? Da média ser baixa, sim? Talvez a média não seja tão baixa assim, mas o desvio, então, de padrão tem que ser bem baixo. Eu vou pegar vários desvios, passar de 1000. Deu pra entender? Essa é a ideia. Tá? Tudo bem aqui? Bom, muito bom. Deu. Aí, olha aqui, ó. De novo, leio ou não? Não, não leio. Sempre tem que te acostumar. Isso é um condicionamento, tá, pessoal? Eu venho direto pra cá. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês? Não entendi. Tá? Deixa eu pensar. Preocupado com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Tudo bem. Aí diz assim, ó, avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? O que eu tenho que fazer? Calcular o quê? A média. Tudo bem ou não? E aí depois ver onde é que tem a média ali. Como é que se faz a média? Normalmente se faz como? Soma tudo e divide por 7. Sim ou não? Normalmente é isso, não é isso? Tá, então agora vamos fazer assim. Ó. Vamos experimentar viver um outro momento. Tá, pessoal? Vamos fazer assim. 37, 33, 35, 22, 30, 35 e 25. Deixa eu pensar, pessoal. Olha só. Quem é que está no meio de tudo ali? Eu acho que é o 30 que está no meio de tudo. Concorda comigo? Não, eu tenho 37, eu tenho 22, sim ou não? Mas eu acho que o 30 é o meio, não é o meio? Tá, então eu vou fazer assim. Ó. Aqui eu já tenho 30, tudo bem? Tá, então o que eu vou fazer agora? Olha só que momento especial. Eu vou emprestar 5 para esse cara. Ó. Então ele tem 30 e esse tem 30 também. Tudo bem até aqui? Tudo bem ou não? Agora eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é para poucos, tá, pessoal? Poucas pessoas sabem fazer isso. Aqui eu vou tirar 7 dele, vai ficar com 30, e esse 7 dele eu vou emprestar para esse aqui, sim? Aí ele tem 29 agora. Tem ou não tem? Mas daí ele vai pegar um emprestado desse cara aqui, ó. Tudo bem? Então esse cara vai ficar com 34 e ele vai passar a ter 30. Maravilha. Agora eu vou fazer assim, olha que legal, pessoal. Eu vou tirar 4 desse aqui e vou deixar aqui, ó. Ele tem 30. Eu vou tirar 3 desse aqui e vou deixar aqui, ó. E aqui eu tenho 30. Tudo bem? O que eu tenho ainda? 7. Quantos são? Quantos são? 7. O que eu vou fazer agora? Vou dar um para cada um. Tudo bem? Então eu faço a média sem fazer força. Então se a média fosse quanto? 31. 31, 31, 31. Olha aqui, ó. Fazer a média é isso. É distribuir. 31, 31. Poucas pessoas sabem fazer isso, pessoal. Só quem conhece a estatística mesmo. Tudo bem ou não? Então a média deu quanto disso aí, desse pessoal aí? 31. Tudo bem? A média deu 31. O que ele quer no exercício? O que ele quer saber? O que mais se aproxima? Quem é que mais se aproxima aí? Quem? O 5 que tem 30. É o que mais se aproximou da média. Estão entendendo ou não? Sim? Você faz em segundos a média, pessoal. É só você distribuindo assim, ó. Vai embora. Passa de um para o outro, de um para o outro, até que todos tenham a mesma coisa. Mas é isso. Tudo bem? Ah, poderia eu somar tudo e dividir por 7? Claro! Claro que sim. Mas se soubesse fazer isso aqui, a vida é outra. Fazer média é só ser distribuído. Todo mundo tem que ter a mesma quantidade. Tudo bem? Fariam isso ou não? Não, né? Vocês fariam o quê? Somariam todos, dividiam por 7, concorda comigo ou não? Dependendo dos valores que eu tenho, pessoal, tá louco. Né? Assim ela vai. Tudo bem? Então, saber fazer média, nossa, é uma coisa maravilhosa, pessoal. Quantas questões de média tem no Enem normalmente? Umas 3, 4, pessoal. E são todas feitas assim, com calma, distribuindo. Né?
Ai, deixa eu derrubar. Tá louco? Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Nossa, esse é fácil. Olha aqui. Credo, olha aqui, ó. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Então, pessoal, olha ali, ó. A marca A tem 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Aí depois, a marca B tem 5 gramas a cada 5 em 40. 2 em 50, pessoal. Se eu olhar os valores, olha os valores, pessoal, olha ali, ó. Você tá entendendo ou não? Eu não vou fazer conta nesse exercício. Só tô olhando ali, ó, a concentração. Não concorda comigo, não. Mesmo que eu não entenda nada de matemática, pessoal, eu acho que isso aqui é muito mais que isso aqui. Concorda comigo, não? Ou não? Tá. Aqui, 5 em 100. Puta, mas claro que tu tá louco? 6 em 90. Aqui ficou legal, né? Claro que não, pessoal. 5 em 40 é muito mais, tu tá louco? 7 em 70. Aqui, não, olha aqui. Aqui 70 é quase o dobro desse cidadão, sim ou não? Tá louco, gente? Dá pra matar fácil a questãozinha, não? Sem fazer conta. Só pela leitura, ó. Ah, mas isso aí, tá escrito aqui? Não sou eu? Ele quer saber a maior concentração de fibras. Qual é a marca escolhida com maior concentração? Maior concentração, pessoal? É a B. Fácil. Nem conta fiz. Quanto tempo eu levei? 40 segundos, concorda comigo? Não, foi só ler? Não é isso? Ah, mas não dá tempo de terminar o Enem. Porque tu não quer. Tu não quer, não sou eu, entendeu? Não te dá conta das coisas, ó. É só tu começar a ir devagarinho, mas já. Mas não, tá louco? Isso aqui, claro, olha aqui, tá louco? Nossa, não, olha aqui, ó. E aí o cara resolve sem fazer força. Entendeu? É muita interpretação, gente. Depois que eu começar a enxergar, vai embora. Olha aqui. Essa aqui, olha aqui, ó. Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre? Tá, entendi. Lá vou eu. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo de 30 mil reais, tudo bem? O gerente permanece no cargo, caso contrário, ele será despedido. Tudo bem? Aqui eu tenho de janeiro a maio. Concordam que está faltando um mês, pessoal? Para fechar o semestre? Sim ou não? Tá, então está faltando um mês. Qual mês está faltando, pessoal? Qual mês? Junho. Muito bom. Então agora olha o que eu vou fazer. Olha que barbada. Olha como a gente entende de estatística, muda a vida. Quer ver? Ó? Meus senhores, ele quer que seja quanto? 30 mil. É como se todo mundo tivesse 30 mil. Sim ou não? Tudo bem ou não? Tá, então o que eu vou fazer? Puxa, gente, aqui tem quanto? Eu vou aumentar, tá? Eu vou aumentar que daí a gente enxerga direitinho. Eu quero que a média seja 30 mil, sim? Então eu vou jogar com os valores. Olha aqui, ó. Sem fazer muita conta. Olha aqui, ó. Aqui eu quero que seja 30, sim? Tá, então se eu quero que seja 30, eu vou pegar esses 8 e vou ceder gentilmente para esse aqui, sim? Tudo bem ou não? Tá, então esse cara aqui tem quanto agora? 29. Tudo bem? Esse aqui já tem 30, ó. Tô feliz com ele aqui, tudo bem? Tá, agora esse aqui. Ó, esse aqui tem mais, ó. Então ele vai emprestar, eu tenho 4 para distribuir ainda, né? Ele tem 30. Esses 4 eu vou pegar um e vou emprestar para esse aqui, sim? Sim? Vou ficar com 3. Então esse cara aqui tem 30, sim? Tudo bem ou não? Era 5 para distribuir. Isso, desculpa. Eu já dei aqui sem ter dado, tá? Então, eu tinha 5, eu tirei um, fiquei com 4, sim? Tá, agora é legal, né? Prestou um pra cá, tem 30, 30, 30, 30. O que tem aqui? 4 ainda, sim? Ele vai emprestar para esse cara aqui, esse cara tem quanto? 25. Tudo bem? Então no mês de junho, o que tem que acontecer? Ele tem que ter os 30 dele, mais 5 para ceder para esse cara aqui. Para todo mundo ter 30. Viu como se faz média sem fazer força? Estão entendendo, pessoal?
Média é simples, gente. É que eu falei pra vocês, né, vocês me conhecem, sabe? Eu fiz estatística de fazer matemática, pessoal. Eu cursei o curso de estatística na USP, eu não terminei, tá? Mas eu fui longe lá. Mais ou menos, tá, pessoal? Mas essa parte de estatística descritiva, documentária, eu lembro bem. Então eu gosto muito de, quando eu falo em média, ao invés de somar, que nem todo mundo faz, dividir, então eu paro, olho e começo a pensar. Vou distribuir que é melhor. Demora segundos. Só vai jogando com os valores assim. Nunca vai dar errado, gente. Nunca, nunca. Tudo bem? Sempre dá certo, não precisa te preocupar. Tudo bem? Então tá. Posso apagar? Deixa eu voltar. Aí. Vai, isso é muito boa. Nossa, maravilhosa. Olha aqui. Um paciente necessita de reidratação endovenosa feito por meio de 5 frascos de soro durante 24 horas. Aí diz assim, ó, cada frasco tem o volume de 800 mililitros de soro. Nas primeiras 4 horas deverá receber 40% do total a ser aplicado. Olha o que ele disse. Cada mililitro de soro corresponde a 12 gotas, certo? O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas será? O que eu tenho que fazer? Me ajuda. Para que lado eu corro, pessoal? Por isso, 40%. O paciente necessita de reidratação endovenosa feito por meio de 5 frascos de soro durante, me ajuda? 24 horas. Tudo bem? Olha lá. Cada frasco tem volume de 800 ml. Então, pessoal, o que tem que acontecer? Ele não é 800. Quanto é que esse cara tem que receber? Quantos? 5 frascos com 800. Então esse cara vai receber 4.000, me ajuda? Mililitros. Não é isso que ele vai receber? Sim ou não? Porque ele tem que receber os 5 frascos, pessoal. Não vai, né? Só. Aqui o que acontece? Nas primeiras 4 horas, ele deverá receber 40%. Tudo bem ou não? Então eu vou ter que calcular 40%. Quanto é que dá? Professor, faltam os zeros. É 40 mil. 5 por 8, 40, mais 2 zeros. Tô ficando louca? Tá certo. Eu acho que não. Não, tá. 5 vezes 8 é 40. Eu tô certo. Mais né? 2 zeros. Então, 40 mais 2. Ai, gente, eu tô cega. É o horário. Na minha cabeça, tipo, eu tenho 40 mais 2 zeros, não tá me enxergando. É uma coisa dessa. Tu matou teu paciente, não pode isso. É a Não, eu vou fome. confessar pra vocês que quando eu tava no hospital, eu fiquei tanto tempo lá, a pessoa vai estar sabendo tudo. Eu olhava aquele troço pingando assim, porque eu fiquei 15 dias, né? Então eu ficava ali com o negócio pingando, eu fiquei 29 dias no hospital, tá, pessoal? 15 dias foi na UTI. Aí eu ficava olhando aquele negócio pingando assim, gente, o que é aquilo, meu Deus? Não tem que fazer lá, entendeu? Não. Então tu fica observando assim, cara, vou mexer. Eu quero que vá mais rápido. Aí eu dava uma cutucadinha, entendeu? Olha aqui, ó. É só tu correr aquele negocinho, ó. Ele vai mais rápido, vai mais devagar, porque tu que aperta o caninho, aquele negocinho. Então eu mexia um pouquinho, assim, dava uma olhadinha. Não tem o que brincar lá, entendeu? Eu chamava de vez em quando a personal lá, eu chamava minha personal nurse, a hora que mexia aqui, ó, deu uma disparadinha, né? Você vai estourar a tua vez? Não vai, porque eu dei uma segurada já, eu só dei uma olhadinha. Eu ficava, cara, é um horror que tu não tem, eu sou hiperativo, né, cara, então é complicado isso aí. Então o que eu vou fazer nesse exercício? Olha aqui, ó, dá pra gente pensar assim, ó, vocês são pessoas espertas ou não? Mais ou menos ou não? Mais ou menos? Tá. Então pensa assim, ó. Vamos fazer um teste, tá? Você pensa assim, ingênuo. 40% é o quê? É isso aqui. Sim ou não? Tá, mas, por favor, pessoal. Se eu dividir por 20 em cima e 20 embaixo, fica 2 para 5. Então, eu já usei 2 frascos.
Nas primeiras 4 horas. Tudo bem? Eu tenho 3 frascos ainda para usar. Não é verdade? Então, não é 40 mil, tá, pessoal? É 2.400 mililitros que eu tenho para usar ainda. Eu tirei os 2 frascos já. Tudo bem? Isso aí tem que demorar quanto tempo? Não. Isso aqui tem que durar outras 20 horas, pessoal. Já foram 4 horas, concorda comigo? Ó? Então isso aqui tem que durar 20 horas. O que ele quer saber no exercício? Número de gotas por minuto. Gente, cada hora são quantos minutos? Não entendi. Não entendi. Cada hora são quantos? 60. Então eu vou fazer 20 vezes 60 vai dar quanto? 1.200 minutos. Tudo bem? Eu tenho 1.200 minutos e eu tenho 2.400 ml. Tudo bem ou não? Quantos ml por minuto eu vou tomar? 20. Eu vou dividir, pessoal, sim ou não? 0,000 dá 2 ml por minuto. Vocês vão matar fácil esse paciente, pessoal. Se esse cara resistir. Essa área aqui tá afetada. Se o cara resistir a você, pessoal, da dosagem ali, deu, entendeu ou não? Tá louco? São 2 ml por minuto. Quantas gotas tem em cada ml? Eu achei que tinha que deixar 2 na resposta. São 20. Quantos? 12. 2 vezes 12? 24. Acabou o exercício. Tá vendo, não? E é bom a gente aprender agora, pessoal. Então lá na frente vai dar problema. Mas é muito difícil, não? Não é. Claro que não, gente. Aqui, ó, a gente fez uma porção de questõezinhas, tá, gente? Que tem a ver com matemática básica só, entendeu? Só básica. Tem alguma assim que a gente fez assim que transcendia? Tem ou não? Claro que não, pessoal. Todas eram acessíveis. Sim? Todas. Então, tu imagina se eu garanto essas aqui, pessoal. Nós estamos falando em quantas aí? Estatística, mais matemática básica. Ali, ó, 20. 20 das 45 já foram. Você consegue garantir isso, tá? Tem outras que é só olhar e botar a resposta, pessoal. Não precisa fazer conta nenhuma. Eu nem botei aqui ainda, tá? Depois eu boto lá no final, tá? Então o nosso próximo encontro, pessoal, vai ser sobre geometrias, tá? Daí é um pouquinho mais densa a aula, né? Aqui foi mais resgatar algumas coisinhas pra vocês, tá bem? Então tá bom. Até depois, daqui a 2 semanas ou 1 semana?